Olha só, gostaram da roupa, né? Tive que colocar terno para entrevistar o nosso convidado de agora, né? Estamos aqui com o nosso manto sagrado. Exatamente. Num local ainda mais sagrado. Exatamente. Mas tem show de K-pop hoje. Hoje não é show do Dudu, não é show do Rony. Hoje é de outros rústicos aí, né? Não é o Rony. Para você que é membro do canal e está acompanhando ao vivo, você já sabe que esse é o nosso segundo encontro e ainda tem mais 2 depois, mas a gente está aqui de verde e nós vamos colocar um certo espaço para divulgar essa entrevista, porque daí a hora que vocês verem, ninguém vai ficar falando e domingo. Só parece que estão sumidos há mó tempão, aí de repente apareceram, não sei porquê. Só Palmeiras para ressuscitar também esses defuntos. Sabe o que eu estou reparando? Nós viemos com camisa sem patrocínio, cara. Que bom. Camisa sem patrocínio. Que bom. Agora que eu percebi esse detalhe, não tinha me tocado disso. Olha só, a gente tá de verde aqui porque a gente está trazendo um outro palmeirense que não está uniformizado, porque ele estava no trabalho agora. Mas Pelo menos ele trabalha, né? Ele trabalha. A gente tem o prazer de receber hoje William De Luca. De Luca, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer gigante ter mais um palmeirense nessa mesa aqui. Somos maioria aqui, né? Só somos em 4 também na sala. Eu que agradeço o convite. Querendo chamar sempre, estou sempre à disposição. Agradeço vocês, meninos, por terem me convidado. Para a gente falar sobre várias coisas, eu não vim de Palmeiras hoje exatamente para você. Mas é um podcast clubista. Eu sou palmeirense. Muito palmeirense, mas gosto muito de usar preto e branco, porque a gente tem esse negócio de cor, cor tem dono, o verde é a cor da inveja e todas as cores são de todo mundo. A gente tem problema de usar verde, eu uso preto, uso branco, uso vermelho, uso muito verde, mas como eu vim direto do trabalho para cá, vim hoje com a minha camisetinha não uniformizada, ao contrário de vocês, mas estamos uniformizados em alma na Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso aí. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo como que tá o ambiente aqui. Na verdade, o segundo motivo que a gente escolheu, além dele ser palmeirense, é porque ele frequenta a região aqui e a gente não teve que mandar Google Maps. Olha, o estúdio lá, foi só falar perto de onde era, ele não errou o caminho. Só errou o andar que eu esqueci de falar, né? Mas a gente achou rápido, aqui é porque a gente é rapidinho. Tá em casa. De Luca, eu procurei um monte de coisa aí para... Cuidado com o que você achou. Acompanho você bastante nas redes sociais e fui longe, assim, eu tenho um cronograma aqui, tem uns marcos, olha, 10 de setembro de 2015. Vamos vendo o que é sentar nessa cadeira aqui, até onde a gente vai. 2015 são quase 9 anos, né? E achei um texto, acho que foi o mais antigo seu. Por que você deve parar de usar o termo gordice neste exato momento? Lembra disso, cara? Lembro. Eu fiz um período da minha vida, eu hoje, com 90 quilos, eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu pesava 140 quilos, uns anos atrás. E eu sempre tinha muitos textos sobre gordofobia, uma coisa que eu postava bastante, assim. Um debate que eu trazia bastante para quem me seguia, para quem me acompanhava. Ainda faço, mas hoje eu repercuto outros ativistas que têm mais espaço de fala do que eu nesse sentido, porque a gente, acho que por sorte, né, mesmo que as pessoas achem que a gente vive tempos mais chatos, é tempo chato para quem gosta de ser intolerante, né? Quem tem a capacidade de compreender o seu ao redor, o que o cerca, e consegue entender que a gente ouvir as pessoas, o que elas sentem, o que elas pensam, que ouvir o que o outro sente, que ouvir o que o outro pensa, talvez mais importante do que o que eu queira falar, do meu direito de falar, e apesar de eu achar que tenho o direito de falar, isso faz com que a gente cresça como pessoas melhores o tempo todo. E essa é uma pauta muito importante. Nos últimos tempos a gente tem tido muita visibilidade nessa pauta, dos corpos livres, contra a gordofobia, sem nenhuma apologia a ser gordo ou não ser gordo, né? Ao contrário de que existe uma apologia a ser magro, né? Mas não é uma apologia a ser gordo ou não ser gordo. Mas é o direito das pessoas de serem como elas querem ser, né? De terem os corpos que elas querem ter, ou pessoas que não podem ter outros corpos, já que elas são os corpos delas mesmas. E o direito das pessoas poderem viver em paz, com os direitos respeitados. Que não Nestes é muita 9 coisa. anos, você acha que melhorou um pouco? Foi tipo semana passada que chamaram a
chamaram uma atriz de gorda e assim. Paula Oliveira, né? A Paula Oliveira, isso. Tá me indignando E que a eu Paola Oliveira gorda. fiquei. É só na mídia que continua o preconceito ou ainda. Como que é isso? Não, é assim, e se ela tiver gorda, o problema é dela, né? O corpo é dela, Então, ela tem o cara. corpo que ela quiser, isso não é um problema não. Se ela não está, mas se ela estivesse também, não tinha nada a ver com isso, assim. Acho que tem duas camadas, e quando a gente fala sobre preconceito, a gente sempre escala, né? Ele sempre tem... quanto mais você se aprofunda, a vida de um homem gay é difícil, a vida de uma mulher lésbica é mais difícil, a vida de uma mulher lésbica preta é Mas ainda você mais escolhe difícil. quase todas as lutas também, né? Calma, né? Eu acho que eu escolho as lutas justas. Acho que a gente... Acho que tem as minhas lutas que eu tenho meu espaço onde eu vivo, né? Então acho que eu tenho como falar dos lugares que eu vivo, mas mais do que isso eu gosto sempre de espelhar a luta das pessoas que eu acho que tem lutas justas. Acho que melhorou, assim. Eu sempre tendo a achar, eu sou uma pessoa muito pessimista, mas eu tendo a achar que a gente faz ativismo por acreditar que as pessoas podem mudar, que as pessoas mudam, né? As pessoas verdadeiramente mudam, né? Você disse coisas há 2 anos atrás que você não diz mais hoje, que você falava há 15 anos atrás, que hoje você sente vergonha de ter dito. Acho que a gente sempre evolui e acho que as pessoas melhoram, assim. Mas sempre que você tem um movimento de pessoas falando sobre o que sentem, sobre seus direitos, sobre suas dores, sobre suas delícias, você tem sempre um movimento reacionário, né? Da reação a alguém conquistando o direito, nem que seja o direito de falar. Então, acho que a gente sempre tem um reflexo alto das pessoas falando, porque tem muita gente falando sobre esse assunto, né? Então, tem muita gente que aparece racista hoje porque tem muitas pessoas pretas falando sobre o racismo que elas sofrem. Então, a reação é meio proporcional. Uhum. Quanto mais você fala, mais gente aparece, mas acho que o único jeito de fazer com que as coisas realmente se resolvam socialmente, ao contrário do que o Morgan Freeman disse, não é não falando sobre o assunto, é falando sobre os temas que a gente pode aprender junto como sociedade e ser melhor como pessoa e como sociedade. De 2015 eu pulo para 2017 com um recado. Se você não conhece o William De Luca Martinez, muito provavelmente já viu algum print com a opinião dele, lembra disso? Com a opinião dele passando na timeline por aí. Ele é jornalista, ativista e conta com a nossa ajuda para colocar de pé um canal no YouTube sobre direitos humanos que englobem sobretudo as pessoas LGBT e as pessoas gordas. É um post do Jean Willis, em 2017, com link de uma vaquinha sua. Jean é um amigo muito querido. E eu vi até a vaquinha, eu fui atrás para ver se tinha batido a meta, bateu a meta. Bateu. Como que é isso, a relação, o lance, olhando lá 7 anos atrás, o sonho agora, você não é só o seu canal, você está num canal... Enfim, como que é olhar para trás essas coisas? Uma das bênçãos na minha vida foi ter descoberto que eu sou uma das bênçãos, assim, Nossa, ele já está quase que evangélico. Que eu dos sou... nossos, já é dos nossos. A gente vai chegar nesse assunto. Que eu sou uma pessoa TDAH, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu sempre me culpei muito por não concluir projetos, achando que eu era uma pessoa que não cumpria projetos porque eu era relapso, etc. Até eu entender que é o jeito como o meu cérebro funciona, assim. Eu acho que eu lancei uns 20 projetos na minha vida, assim, e poucos eu consegui levar adiante de verdade, porque eu sempre acabava desistindo no meio do caminho, até entender que realmente era o jeito como eu funcionava, né? O cérebro da pessoa que é TDAH, assim como a pessoa autista, né, a gente chama de neurodivergente, né, em que as sinapses funcionam de uma forma diferente, o jeito de pensar funciona de uma forma diferente, que tem suas dores e suas delícias, assim, né? São pessoas muito mais criativas, e eu me considero muito criativo, muito comunicativo, mas ao mesmo tempo tenho dificuldade de manter projetos. Assim. Eu fiz vários projetos de canais diferentes, eu tenho várias gerações diferentes de vídeos feitos, até que eu entendi que eu posso colaborar mais em outros espaços. Né? Depois desses projetos que eu tive no meu próprio canal, eu fiquei uns anos no Brasil 247, como apresentador também, de alguns programas, e depois do Brasil 247 eu tive uma passagem rápida pelo Brasil de Fato, e acho que a gente vai chegar lá, né, na sua linha do tempo, não quero furar sua pauta, agora mais no último ano, no ICL Notícias, onde eu estou. Antes disso, teve assessoria em sindicatos, não foi? Foi, eu fiquei 9 anos trabalhando
com assessoria do Sindicato dos Bancários. Eu trabalhei na comunicação do Sindicato dos Bancários. Um dos maiores do Brasil, né? Um dos maiores do Brasil. Dos metalúrgicos, eu acho que é o maior. Acho que a base é maior, inclusive. A maior? A base do Sindicato dos Bancários de São Paulo deve ter mais maior. bancário do que metalúrgico, provavelmente. Apesar de que é uma das atividades, né? Essas atividades bancárias, essa do mercado financeiro, onde eles mais passam por digitalização e por redução de vagas de trabalho. Né? Então já foi muito maior, né? Nos anos 80, nos 90, 2000, aqui em São Paulo tinham muitos bancários. Ainda continua sendo a maior base, né? A maior cidade do Brasil. E o sindicato aqui de São Paulo atua em São Paulo e Osasco e outras cidades menores da região. Mas ainda assim é um sindicato muito forte, um dos poucos sindicatos que ainda consegue se mobilizar, né? Mesmo com todos os ataques das reformas que a gente teve nos últimos anos, desde 2016, é um sindicato que consegue se mobilizar muito ainda tem muito poder político, né? A gente tem muitos presidentes dos sindicatos bancários que foram deputados, ocuparam cargos em ministérios e tal. Então é um sindicato que mobiliza muito. Então fiquei esse tempo nesse período também. Eu já fiz quase tudo nessa vida. Já. Como diz jornalista, a música. cara, jornalista, assim, já é suficiente para a gente. 9 anos atuando lá, isso ajudou na história de ser ativista, assim, né? Porque 9 anos dentro de um sindicato, acho que isso foi uma pós-graduação, assim, para ser ativista, cara? Eu acho que as coisas se encaixam, assim. Eu sempre tive muita sorte, né? Eu sempre fui progressista, sempre fui ativista de direitos humanos, eu sempre tive a sorte de trabalhar em lugares onde eu gostei de trabalhar, assim, lugares onde eu tive essa liberdade. Não sei se porque os outros lugares não me abriam porta também, né? Mas eu sempre trabalhei nessa imprensa contra-hegemônica, com assessoria política, com assessoria de sindicato, de movimento social. Eu acho que uma coisa meio que se relaciona à outra, assim, desde que eu entendi que o meu espaço nessa vida é um espaço de ativismo, né, mesmo eu querendo ou não, né, assim, um homem gay, uma pessoa LGBTQIA+, não escolhe ser ativista, né? Quando você sai na rua de mão dada, você está tendo um ato ativista, né? Quando você escolhe andar de mão dada com o namorado, com a namorada, você está automaticamente fazendo ativismo, mesmo que você não saiba, né? Isso muda radicalmente com uma pessoa trans que leva no corpo, na cara, na identidade, esse ativismo. A gente não escolhe, né? Então, acho que eu não escolhi o ativismo, né? Eu acho que o ativismo me escolheu e acho que eu acabei tendo trabalhos nesse sentido em espaços onde eu acho que eu ainda conseguia ser feliz. Porque isso é muito difícil hoje em dia, né? Você trabalhar com o que você gosta, trabalhar com coisas que você se identifique. Tem muita gente que tem só que pagar boleto, né? Tem um monte de gente que fala, fulano trabalha em tal veículo de comunicação, é um veículo que tem tal postura. O cara, no fim das contas, tem que pagar o boleto dele, né? Assim, infelizmente, o ativismo não enche barriga de ninguém, né, gente? Mas, por sorte, eu posso estar em lugares que eu concorde politicamente que meio que coaduna com o que eu penso, assim. É uma sorte nessa vida, eu acho. Só aproveitar que você falou de sindicato, e no domingo passado eu, inclusive, preguei na minha igreja que a igreja deveria pensar as ofertas e as contribuições, como funcionavam os sindicatos até esses dias. E já não funcionam mais porque não podem, foram sufocados por causa de uma maldita reforma trabalhista. Principalmente, porque outras medidas também sufocaram. 9 anos. E a gente até viu um movimento aí, não sei se ainda é prematuro dizer, mas a gente viu talvez uma retomada dos sindicatos. O Biden, um presidente dos Estados Unidos, na frente de uma fábrica para protestar junto a um sindicato. Nunca se viu isso na história dos Estados Unidos da América, né? E eu te pergunto, sabendo, porque infelizmente foi feito um estigma, colocado um estigma sobre os sindicatos, e também porque muitos contribuíram para isso, né? Porque não trabalhavam a contento. Mas os sindicatos fazem muito pela classe trabalhadora. As pessoas não sabem, mas vale alimentação, todas essas coisas maravilhosas. Não é presente do patrão. Exatamente, que a gente ouviu, né, esses dias. São conquistas dos sindicatos. Se não fosse o sindicato ali batendo, tomando borrachada, etc., não tinha conquistado. Você vê alguma possibilidade ou que a gente em algum momento vai retomar? Ou a gente vai ter que substituir, vai ter que colocar alguma coisa no lugar, vai ter que se organizar de outra forma? Cara, eu acho que os sindicatos, e isso acho que é uma crítica que eles mesmos fazem internamente, se acomodaram com um espaço de muita segurança durante os anos do governo Lula, os anos do governo Dilma, de ter o seu debate com o governo garantido. Muitos não buscaram se modernizar, muitos não buscaram
ter uma estrutura mais moderna, ter uma forma diferente de se relacionar com o seu afiliado, com o seu associado. Eu penso que os sindicatos tiveram um choque de realidade muito grande nos últimos anos, desde as reformas feitas lá no governo Temer, também passando pelo governo Bolsonaro, porque os sindicatos recebiam a contribuição sindical e não tinha discussão sobre isso, né? Acabou a contribuição sindical automática, os sindicatos têm que lutar agora para receber essa contribuição, por exemplo, quando fazem a negociação o dissídio, né? Eu chamo de dissídio, mas essa negociação... O nome da negociação é dissídio mesmo, está certo. Que as pessoas falam do aumento como dissídio, né? É que o dissídio é quando vai para a justiça. Então, a ideia é que você consiga encerrar o processo antes de ir para lá. Antes de ir para a justiça. Isso. Mas aí, isso fez com que os sindicatos também perdessem espaço, né? Com que eles tivessem mais dificuldade em conseguir se estruturar. E quando veio a reforma trabalhista, muitos fecharam as portas, literalmente. Assim, tiveram que vender sede, tiveram que se desfazer de ativos. Sindicatos grandes, como, por exemplo, o sindicato dos bancários, sindicatos metalúrgicos, dos professores, conseguiram sobreviver melhor. Mas os outros tiveram muita dificuldade. Eu acho que é preciso, e aí a gente vai entrar no outro ponto que certamente está na pauta, não só reinventar os sindicatos, mas como as esquerdas, como o campo progressista, como os movimentos sociais se autogerem e sejam sustentáveis, né? Acho que um grande exemplo é como o MST, acho que certamente é um dos maiores movimentos sociais do mundo, mas é o maior do Brasil, o maior das Américas. Como ele consegue se organizar, se sustentar financeiramente, ser viável financeiramente, fazer atividades de comunicação que fazem muito sucesso. Acho que os partidos, os movimentos, os sindicatos têm que olhar mais para como o MST se organiza nesses tempos digitais, nesses tempos onde não é só ir na porta da fábrica e entregar o jornal, como os sindicatos fizeram por muito tempo, para você poder chegar na classe trabalhadora cada vez mais digitalizada, trabalhando de home office, precária e também terceirizada. Como se relacionar nesses novos tempos, nesses novos mercados de trabalho, porque são vários. Isso é um desafio muito grande e que, como os sindicatos têm estrutura muito parecida com os partidos políticos dos anos 80, pessoas mais velhas, com uma dificuldade de renovar os quadros, essas pessoas precisam encontrar esses caminhos e talvez olhando movimentos como o MST. Boa. Estava pensando aqui, quando você falou que tem um prazer, o privilégio de trabalhar com algo que você curte, eu fico, quando eu falo para adolescentes, para jovens, assim, eles chegam no final assim e falam, puta, eu queria ser você, porque fico o dia inteiro batendo papo nas redes sociais, fazendo fofoca ainda, né? fazendo piadinha sem graça, assim. Mal sabem eles que, assim, cara, é uma escravidão. Assim, o Twitter é o X, o algoritmo, é um feitor, cara. Essas horas que a gente está passando aqui hoje gravando, o meu bom dia de amanhã ninguém vai ver. Exato. Assim, eu vou ter que postar umas 30 vezes para ele voltar a considerar que eu sou digno de ter o meu post sendo exibido para alguém. Então, cara, assim, é complicado, assim, não cansa às vezes Nossa pouquinho, senhora, assim, cara? Um pouquinho está sendo muito bom, assim. Eu tenho uma autoimagem muito ruim, tem uma coisa que eu trabalho na terapia, assim. Eu não me considero muito produtor de conteúdo, porque eu não me sinto nessa obrigação. Eu não ganho dinheiro nas redes sociais, não ganho dinheiro no Twitter. Fiz uns 5 publis na minha vida, assim, 15 anos no Twitter, 10 anos no Instagram, eu fiz pouquíssimas publis. Mas ganha hater, né? Bastante, né? Isso, então... isso, nossa senhora. Que eu tenho de ameaça de morte, e aí eu hoje levo numa boa, assim, mas eu recebo muito ameaça de morte, ofensa, etc. Isso aí tipo preço da saúde mental, tipo, só eu sei o que eu pago, assim. Mas ganhar dinheiro eu ganho muito pouco, assim. Ganhar repercussão, né? As pessoas me conhecem muito pelo meu ativismo lá, nesse espaço, mas eu me desobriguei. Como eu não ganho, eu não sou tipo a Virgínia, que eu preciso fazer 20 stories por dia falando de 10 marcas diferentes, eu queria muito ser, inclusive marcas, se vocês quiserem, @Deluca no Twitter, @DelucaWilliam no Instagram, fiquem à vontade. Mas hoje eu não me sinto nessa obrigação, assim. Então, eu como tenho uma dificuldade muito grande de organizar o meu próprio conteúdo, assim, eu posto quando eu quero, posto quando eu acho que tem que postar. Acho que o Twitter tem uma função muito importante ainda. Eu nunca vou chamar lá com outro nome que o dono que comprou chamou, nunca vou chamar. O nome da rede social é Twitter, vai ser Twitter para sempre. Ele que invente a história URL dele. é Twitter, ele que se vire. Ele que se vire. Mas eu não me sinto obrigado, mas ao mesmo tempo
é um espaço que para mim é importante, um espaço onde eu acho, com sem nenhuma falsa modéstia, que eu tenho um espaço de debate importante lá, onde eu posso trazer pautas, onde eu tenho alguma relevância dentro desse debate, mas é muito, muito difícil manter a saúde mental naquele espaço. Acho que nas redes sociais de uma forma geral, né, mas no Twitter especificamente, que é onde eu tenho mais relevância, ter dinheiro, você poder monetizar conteúdo é muito difícil nesses espaços, em especial porque eu trato de pautas que não são pautas muito comerciais. Não falo de cinema, não falo de música, não falo de cultura pop, eu falo de política, né? E que é uma pauta muito difícil, em especial nos tempos que a gente vive hoje, né? Dessa polarização política, em que os algoritmos gostam de impulsionar a treta, gostam de impulsionar tipo a confusão, e as pessoas não entendem isso, né? Que post que eu fiz esses dias? Eu fiz um post lá que veio... eu fiz um post sobre Renato Cariani, que eu só falei que de manhã ele estava recebendo o indiciamento da polícia e à noite ele estava recebendo o prêmio Best. Exato. E apareceu uma galera que ele começou daqui. Eu falei, cara, quanto mais vocês comentam esse post, mais gente vai ver esse post, assim. Porque as redes sociais entendem que esse post é um post, em especial esse algoritmo do Twitter, né? De que é um post que está gerando debate. O problema é que o debate não é um debate saudável hoje no Twitter, né? E mais vai impulsionar para mais gente. Falei, então comentem à vontade, fiquem à vontade para comentar. Mais gente vai vir comentar e vai ver o post. Esse é o efeito perverso que isso traz. Em especial porque a gente não tem mais debates saudáveis, né? Os debates são todos de eu te odeio, quero que você morra. Eu não concordo com você, você é um idiota. A gente não tem mais, não, eu acho que você pensa assim, eu penso assim, tá tudo bem a gente pensar diferente. Assim. Sim, me incomoda bastante. Eu tenho a sensação que as pessoas idealizam quem está sentado, né, ou quem acompanha a gente, idealizam e assim, tipo, vamos ver o que ele fala sobre isso. E todo dia, cara, você vai decepcionar um monte de pessoas porque... Inclusive você mesmo. Então, assim, às vezes eu solto um tweet daqueles assim, tipo, vamos fazer uma limpeza aqui porque eu sei que as pessoas não vão gostar de certo assunto. Ou de alguma... roleta de um follow, né? É isso. Aí, a hora que... Por quê, cara? Eu cheguei, tipo, a 420 mil seguidores. E todos os dias, sei lá, ou por semana, eu perco 500 a 1000 seguidores por semana. Eu estou com 340 em queda. Todo dia eu perco, porque... Mas assim no Twitter agora é assim. Cara, eu falo sobre o Palmeiras. Um monte de gente não vai gostar porque acharam que eu era, sei lá, de um outro time. Eu vou falar de política, o cara não gostou porque ele... Eu vou falar de música, o cara acha... Enfim, E, cara, desculpe, eu não preciso cumprir as expectativas de ninguém, mesmo que o preço seja cair de 420 para 5 mil pessoas. E eu acho que é por isso, especificamente, que eu não me considero muito um influenciador digital, produtor de conteúdo, assim. Eu sou jornalista, né? Hoje eu faço um programa todos os dias de manhã, um programa jornalístico e um programa de infotenimento às 11h30 da manhã. Depois eu faço o meu merchan aqui. Não precisa, nem precisa. Nosso público está dizendo, todo mundo aqui que te assiste do ICL. Eu tenho também um projeto de uma temporada na Globo, né? Tipo no Globo Esporte, sobre futebol e homofobia. É uma temporada? Foi só uma temporada só. Que pena. E o meu Twitter, cara, meu Instagram é para falar da minha vida. E ocasionalmente para falar, assim, a gente tá na época de BBB, eu adoro BBB. Então, se você quiser aproveitar para me odiar, aproveita para odiar por isso também. Então, bom motivo. Porque eu adoro BBB, eu adoro Big Brother. Especialmente no campo progressista. As pessoas acham que é uma bobagem. Cara, mas nem tudo que eu quero fazer na minha vida tem uma motivação política. Que cansa também. Nem, assim, eu já sou obrigado a fazer política entre aspas, tipo de direitos humanos no futebol, porque eu sou um homem gay que torce para um time de futebol. E é um espaço que as pessoas normalmente só vão para assistir o jogo, comemorar ou sofrer, sabe? Acho que no caso do palmeirense ele sofre mais do que comemora, né? Mesmo a gente ganhando muita coisa, a gente sofre muito. Mas eu só quero ver uma coisa besta, assim, sabe? Eu só quero me entreter por meia hora com pessoas gritando entre si. É só isso que eu quero fazer, assim. Eu quero ter o direito de gostar disso e postar sobre isso. Então, assim, de quem me segue, não segue um ativista de direitos humanos, segue uma pessoa
que é jornalista, que é ativista de direitos humanos, que é gay, que é palmeirense, que gosta de videogame, que gosta de assistir série, que gosta de um monte de coisas diferentes. E o que eu falo mais de política é porque eu trabalho com isso. Eu leio todo dia sobre isso, eu escuto podcast, eu vejo filme, eu vejo série, eu vejo programa de TV, porque eu vivo isso, né? É um assunto que eu falo bastante. Então, eu falo mais de política do que dos outros temas. Mais de política e de direitos humanos. E as pessoas querem que as pessoas sejam monocromáticas, assim, sabe? Eu quero seguir um seguidor, um ativista de direitos humanos que só fala sobre isso. E eu acho que eu tenho um perfil relativamente influente dentro das mais aspas possíveis. Eu não sou, sei lá, tipo Felipe Neto, mas acho que as pessoas que me seguem lá e estão lá há muito tempo estão lá por isso, assim, porque sabem que eu não sou uma pessoa que vai falar o dia inteiro do Lula, o dia inteiro do Bolsonaro, o dia inteiro do Ciro. Eu vou falar sobre tudo, inclusive sobre nada, assim, sabe? Sobre, nossa, tipo, acordei, eu não quero ir na academia hoje, tipo, isso é um tipo de post que eu faço, porque a minha rede social sou eu, sabe? E eu gosto que as pessoas que estejam lá acompanhem isso, e por isso eu sofro esse mesmo problema, assim. Acho que é uma coisa do Twitter hoje, né? Eu assim, perco muito seguidor todos os dias, ganho muito também. Eu estou há uns 6 meses parado em 323 mil, não sobe, não desce, vai para 22, vai para 24, vai para 22, 24 e fico nessa onda, assim. Porque as pessoas querem isso, querem uma versão que seja monocromática e que atenda a todos os desejos delas e que a gente não pode divergir em nada. Você tem um número de quem realmente interage com você, de mais ou menos quanto que realmente interage? Eu não sei, isso depende do mês, assim. Tem as impressões que, né, tipo de conta, que a gente tem ideia de quantos milhões a gente tem em todos os meses. Mas eu vejo as pessoas que estão lá, tipo, todos os dias, assim, sabe? E agora tem vindo muita gente também, tipo, do ICL, que é um espaço que é muito potente, né? A gente está todos os dias falando para 25 mil pessoas de manhã, 26 mil, 30 mil pessoas de manhã todos os dias. Fantástico. E a gente tem sempre muita gente que vem desses espaços também. Mas é isso, assim, as pessoas, elas sempre procuram um motivo para se decepcionar com as pessoas. Nossa, eu não esperava isso de você, eu não esperava que você pensasse isso. Cara, mas, assim, você não tem que esperar nada de mim. Eu sempre digo para as pessoas que eu nunca prometi nada para elas, nem ser coerente. Eu tento ser coerente com as coisas que eu acredito, mas nem isso eu prometo. Às vezes eu vou ser incoerente, às vezes eu vou dizer uma coisa hoje, outra coisa amanhã, porque eu sou um ser humano, assim. Lembrei de um amigo que chegou para mim e falou assim, mas não é possível, você está de novo assistindo série de adolescente? Eu falei, eu não sabia que eu tinha que só ver o Almodóvar. Eu gosto de todos os Alan Resnais, gosto de um monte do Nagisa Oshima, gosto de um monte de filmes. Manda aí a lista de série que você quer que eu veja, Mas só as séries intelectuais que quer que eu veja. Agora, deixa eu assistir as minhas besteiras. Eu vejo Elite, gente. Elite, nossa, Adoro Elite, parece uma novela. todos os spin-offs, eu assisti todos eles, adoro. Adoro coisa besta, para variar. Então, cara, olha só, 2018, igualzinho 2 dias atrás, teve uns Palmeiras e São Paulo e teve uns cantos homofóbicos da torcida palmeirense, é isso? Isso. E isso de alguma... Todo viado nessa terra é tricolor, dizia o canto da torcida. olha só, então, né? É um canto que eles não usam mais, inclusive. Não usam mais. E isso, isso a gente precisa destacar, né? Você postou sobre isso e vieram seus 15 minutos de fama que estão durando até agora, é isso? Conta melhor pra Cara, gente. eu fundei em 2013. Eu entrei logo depois da fundação, mas eu me considero um dos fundadores. Eles também me consideram, então eu posso dizer isso. A Palmeiras Livre, que é um espaço, é um coletivo, é uma torcida. A gente não sabe muito bem como definir, mas é um espaço de segurança para torcedores LGBTQIA+, do Palmeiras. A gente tem muitos héteros, né? Então a gente tem muitos simpatizantes, se é que esse termo ainda é usado. Aliados, né? A gente tem muita gente lá que está dentro desse nosso espectro de luta. E a gente já deu muita entrevista. Antes desse episódio, foi fundado em 2013, a gente fez 10 anos no ano passado. Antes desse episódio, a gente já tinha dado entrevista para Globo, para ESPN, para Sport TV, para gringos, para vários lugares. Tive parte do documentário. E aí, muitas pessoas já me conheciam por isso, muitos ativistas, muitos jornalistas e tal. Eu fui nesse jogo e eu nunca tinha ido no Palmeiras em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, cresci em Santa Catarina, morei 20 anos em Balneário Camboriú e me mudei para São Paulo de novo em 2017.
2016. Enfim, um desses anos. E aí, eu fui no Palmeiras São Paulo, primeiro que eu tinha ido, porque, assim, estava trabalhando muito quando eu estava aqui, estava sem tempo de ir. Aí, acho que em 18 eu consegui mais tempo para ir nos jogos. Eu fui no primeiro Palmeiras de São Paulo. Eu falei, cara, se tiver treta eu vou falar sobre isso, né? Não tem problema. E aí rolou esse canto torcida do Palmeiras, eu não conhecia esse canto, porque eu não ia em jogos do Palmeiras, ia em jogos só quando o Palmeiras jogava em Santa Catarina, por exemplo. E eu postei, cara, esse canto não é verdadeiro, porque eu tô aqui, eu viado e palmeirense, vindo em quase todos os jogos. Fui ver o jogo normal, isso foi no intervalo do jogo. No final do jogo, o editor do Sport TV tava me ligando. Que tava com, tipo, 8 mil curtidas, tipo, 5 mil retweets e, obviamente, vocês devem imaginar o tipo de comentário que o post estava recebendo. Ele furou a bolha, né? E quando fura a bolha do Twitter é tipo chorume, assim, né? Você vai parar em lugares que você não queria conhecer. E aí, no outro dia, aí foi que o caldo entornou. Aí foi que o barraco desabou, como diria o Pagode. Eu fui dar entrevista na Sport TV ao vivo. E aí o Casagrande estava ao vivo. E aí o Casagrande falou, eu entendo o que você passa, porque eu sou uma pessoa que é dependente química, né? Então eu vou viver o resto da minha vida como dependente químico e eu já sofri muito preconceito também. O mundo do futebol é muito preconceituoso, machista, racista, homofóbico e intolerante de forma geral. Aí o nível de ameaça que eu recebi foi uma coisa que eu nunca tinha recebido. Assim, ameaça de morte, você não vai mais no estádio, você vai morrer, você vai apanhar, se a gente ver, você vai apanhar. Eu fiz BO, né? Nessa época eu fiz uns 35, deve ter uns 60 BOs feitos na vida, de ameaça. Porque volta, vez ou outra volta, assim. Hoje menos, né? A gente avançou bastante nesse sentido. Peraí, de novo, você falou direitinho os números? 60? Tipo, nessa época foram uns 30, 35. Mas mais do que isso, nossa, assim, eu realmente perdi as contas já de quantos BOs eu fiz na minha vida. Por ameaça, calúnia, difamação, etc. E aí eu fiquei uns dias assim no Allianz, né? O jogo acho que foi nas quartas de final do Campeonato Paulista. Eu não fui na semifinal por orientação da polícia, por isso orientou a não ir no jogo. E aí depois eu passei aí, normalmente, eu falei, cara, assim, eu já sou uma pessoa ameaçada por ser um homem gay que anda de mão dada na rua com o namorado e que fala sobre ser gay sem nenhum problema. Sei lá, o que vão fazer? Vão me bater? Vão tentar me bater? Se tentarem me bater, eu não quero ser mártir, eu sempre falei isso, eu não quero ser mártir de causa nenhuma, eu só quero ser feliz, quero viver, quero torcer para o meu time, quero amar os meus amores, quero ser quem eu sou. Eu não quero ser mártir de causa nenhuma, não quero ser, sei lá, tipo nome de rua. Eu só quero viver minha vida e quero que as pessoas que são parecidas comigo consigam viver uma vida boa. Depois isso arrefeceu, vez ou outra volta ainda, de vez em quando, tipo 5 anos, foi 2018, 6 anos depois a gente dizer, você é o que usou o Palmeiras, tipo... Usou o Palmeiras. Por eu ter dito que um canto homofóbico era um canto homofóbico. E 6 anos depois, está assim, a gente estava tão correto de achar isso 6 anos atrás. Em 2013, quando a gente foi fundado, foi na época que o grupo de torcedores levou uma faixa para frente do Allianz Parque escrito "A homofobia veste verde", porque não queriam que o Richarlison jogasse no Palmeiras. Isso foi o nosso estopim, né, para a gente ser fundado, enquanto Palmeiras Livre. Que hoje em dia, se você tem canto racista, homofóbico no estádio, a partida é interrompida. E a partida só volta e o time é punido, menos punido do que a gente deveria, né, do que a gente acredita, né? E acredito que a gente tinha que ter punição esportiva mesmo, né? Perda de ponto, tinha que ter gente eliminada de campeonato, como foi no caso do Aranha, no jogo contra o Santos e Grêmio. Uhum. Acho que isso tinha que acontecer. Se isso acontecesse com mais frequência, os cantos já teriam desaparecido, mas hoje eles são muito mais raros, em que pese, fazendo justiça à torcida do Palmeiras, a gente não ouve mais esses cantos. Ocasionalmente, em Palmeiras e São Paulo, a gente ouve um "ô bicha", mas ainda é muito localizado em uma organizada específica que ainda é apegada com a homofobia de estimação deles, e que a gente espera que eles soltem, porque o Palmeiras vai acabar sendo punido uma hora ou outra, esportivamente, por conta dessa homofobia. A gente espera que acabe, mas, no geral, esses cantos no estádio do Palmeiras, acontece muito no estádio do Corinthians, a gente vê muito, né? Mas nos outros estádios... Recentemente, né? Então, acho que no estádio do Corinthians é onde mais acontece. No estádio do São Paulo acontece menos, no estádio do Santos acontece menos, os outros pelo Brasil menos, e no Allianz Parque também, né? Que nos jogos do Palmeiras acontece menos. Ainda acontece, como eu falei, mas a gente acha que é um processo, que as pessoas, querendo ou não, achando que está certo ou não, vão falar, cara, eu não posso fazer porque o Palmeiras vai ser punido, meu time vai ser punido, então eu preciso parar. E a gente sempre fala que a gente não é...
Acho que ninguém é policial do pensamento, né? A gente não tem Minority Report para adivinhar quem vai cometer crime. Você pode pensar o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser, mas acredita aqui dentro para você, desde que o que você vá falar não ofenda a minha identidade de gênero, minha orientação sexual, minha raça, meu gênero, minha etnia, se eu sou uma pessoa com deficiência, se o que você for dizer vai me ofender como pessoa, guarda para você. Assim. Você pode pensar o que você quiser, você pode acreditar em quem você quiser, mas dentro de você. Quando você externaliza, você já está, você já é sujeito a ser punido pelo que você disse, se você cometeu o crime. Você falou desse monte de boletim de ocorrência, eu ainda estou aqui O imaginando... mês inteiro fazendo boletim de ocorrência. Eu ainda estou pensando aqui como a gente é inofensivo, vamos dizer assim. No meu perfil do Instagram, agora, eu vou nas minhas solicitações. Ao vivo, hein? Aqui. Tomara que você morra, babaca. Meu Deus. Vamos te encontrar e te matar. Hoje. Essa é exatamente a pergunta... Só uma pergunta, rápido, desculpa. Claro. Perguntar. Isso tem a ver exatamente com o Palmeiras ou Com com tudo. a sua... Com a militância política, com Palmeiras, com tudo. Acho que é uma amálgama de coisas, assim, né? Tipo, eu escolhi várias coisas. Que eu não escolhi nenhuma delas, na verdade, né? Eu não escolhi ser ativista, eu não escolhi ser palmeirense, eu não escolhi ser gay. São coisas que estão além da minha compreensão, assim, né? Tipo, eu escolhi a roupa que eu vesti hoje. Isso é uma coisa que eu escolhi. O resto só foi acontecendo, assim. E acho que as coisas se misturam, né? Então... Sim. Mas a maioria das ofensas e ameaças são por conta de política. São posicionamento político. Já aconteceu de, ao vivo, alguém te encontrar num jogo e botar o dedo? Não. Não. Essa galera é frouxa, assim. Eu sempre acredito que existe gente maluca. Por isso que eu tomo as minhas precauções. Eu não sou uma pessoa que gosta de brincar com o perigo. Existe gente maluca. A vereadora Marielle Franco está aí e contou a história pra gente, trágica, de uma mulher preta que resolveu se colocar como uma figura política, né? A gente tem aí dezenas de casos de gente que foi ofendida, ameaçada, agredida, morta por ser gay, inclusive, nos últimos anos, por posicionamento político, né? O mestre Moa do Catendê, por exemplo, é uma história da Bahia, que conta pra gente que isso existe de verdade, mas 99,9% das ameaças são ameaças de redes sociais, onde as pessoas se vestem desse manto assim, é um manto que funciona mesmo, assim, porque é muito difícil chegar nessas pessoas. Eu nunca consegui colocar ninguém no banco dos réus, assim, em todos os boletins de ocorrência que eu fiz até hoje. Já sofri doxing, né, quando eles vazam os meus contatos. Por sorte, eles vazaram o meu endereço, que não... tem 10 anos que eu não moro mais lá, mas isso mostra para em grupo de neonazista, grupo de skinhead, por post que é montagem, por post fora de contexto de redes sociais. E é muito grave, muito difícil chegar nessas pessoas, né? Por isso que a gente fala tanto sobre regular as redes sociais, né? Você precisa encontrar essas pessoas, né? Hoje a internet é um local fértil para o cometimento de crime. As pessoas cometem toda sorte de crime nas redes sociais e é muito difícil punir quem comete, né? Eu te perguntei porque eu lembrei de um amigo que foi com a família, estava no restaurante e foi torcedor lá. Ele teve que se levantar e ir embora do lugar para conseguir jantar. Então, obviamente, não existe foto de ninguém da família, dos filhos, assim, ele não tem redes sociais, essas coisas, justamente por ir à área esportiva. Então, óbvio que, como ele é, como eu diria, bastante firme, né, nas suas convicções, não vou falar quem é, mas você sabe, mas ele toma, assim, todos os cuidados, porque, cara, não teve lá nos Estados Unidos agora o que cortou a cabeça do pai, não foi? Que ele... por questão política, decapitou alguém, mostrou... Assim, dá medo, cara. Não dá, se as pessoas... Assim, nós vivemos tempos doentes. As nossas sociedades, né, estão adoecidas. Adoecidas de ódio, de rancor, de ressentimento, de recalque, né? Esse movimento político que a gente vê crescendo de homens brancos, heterossexuais, uma média, na maioria das vezes evangélicos ou católicos, mas geralmente
homens cristãos, é um movimento de recalcados, de ver, cara, eu não posso ver um homem preto chegar onde ele está chegando, porque ele está chegando lá só porque é preto. Eu não posso ver um homem gay dizer para mim o que eu posso dizer ou não. Quem essa mulher pensa que é para ela dizer que ela não quer sair comigo? Eu agora tenho o meu direito de falar e de me mostrar e de me provar. É um efeito óbvio do que o Jair Bolsonaro e como um reflexo do que o Trump fez nos Estados Unidos, né, dos rednecks lá, dos caipiras, que se empoderaram. Quem é o governo para falar que eu tenho que me vacinar? Vão todas as crianças para a escola, quem não quiser vacinar. E é uma sociedade de pessoas que falaram, não, eu passei 10 anos, 20 anos, 30 anos ouvindo dizer que eu não podia fazer tais coisas, mas tá aí, o presidente da República fez. Eu posso fazer também, eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém vai me dizer... Tem um caso recente de um dos condenados do 8 de janeiro, estava usando tornozeleira eletrônica. E ele tinha que ir para casa à noite, todos os dias. Podia trabalhar, tinha que voltar para casa à noite. E aí, o agente da polícia que ficava monitorando ele, ficava mandando mensagem de WhatsApp para ele. Falei, cara, eu te mandei mensagem de novo. Claro, os termos usados foram outros, né? Mas, cara, tô te mandando mensagem há uma semana. Aí ele falou, quem você pensa que você é para dizer onde eu vou, onde eu não vou? Eu vou onde eu quiser. Moral da história, o Alexandre de Moraes tirou essa liberdade provisória dele, está preso, ele está na cadeia de novo, assim. Porque é isso, as pessoas, quem é você para me dizer? Você vai me dizer porque você é uma mulher, que eu tenho que fazer o que você está dizendo para fazer? Porque você é um homem gay, você vai me dizer o que eu posso falar ou não? Não vou mais fazer isso. É uma geração de pessoas que foram perdendo direitos, direito de ser machista, de ser homofóbico, de ser racista, que via a empresa toda branca, e aí a empresa agora tem homens e mulheres pretas por ações afirmativas, e fala, cara, eu não estou mais vendo meus amigos aqui, eu estou vendo pessoas diferentes, e as pessoas, quando têm medo de alguma coisa, a reação costuma ser ou agredir ou fugir, né? Essas pessoas fazem as duas coisas, mas elas acabam agredindo muito, porque elas foram empoderadas, são idiotas empoderados, que acham que esse movimento de conquista de direitos é um movimento que fere os seus direitos. Que direito? O direito de ser a primazia, de ser um homem heterossexual, cristão, branco, que manda em tudo, que controla tudo e que vê o poder se esvaindo pelas mãos. E a reação deles é essa reação que a gente vê dessas pessoas. 2018, 2019 foi a bariátrica, é isso? Foi 2019? Não lembro quando foi, eu acho que foi. 2019 aqui. Teve alguma, porque eu... Claro, a gente fica o dia inteiro olhando fofoca na internet. O jornalista só faz isso. Exatamente. Teve algum tipo de policiamento, tipo, nossa, você era ativista e agora fez bariátrica? Tipo, sempre tem. Teve qualquer também? Coisa. Nossa, sempre tem. Mas assim, desculpa. Mas assim, essa eu liguei muito pouco, assim, porque foi uma decisão 100% médica e eu sempre falei para as pessoas que elas não precisam... que mesmo com orientação médica não, elas fazem o que elas quiserem com o corpo delas. Eu decidi que nesse caso para mim era o melhor, com série de problemas de condições de saúde que eu tinha. Tem gente que é gorda e tem uma saúde melhor do que pessoas que são magras. Vá no médico, conversa com o médico, vê as indicações que o médico tem para você. Se você quiser manter seu peso, se você não quer manter seu peso, faz o que é melhor para a sua vida. O que a gente não pode é impor isso nas pessoas, né? Isso vira uma imposição, né? Essa imposição de ser magro. E no meu caso não foi nenhuma imposição, foi uma decisão tomada depois de muito tempo, por conta de uma série de problemas de saúde. E para mim, eu entendi que eu ia me sentir melhor e eu hoje me sinto melhor. Mas eu sempre digo para as pessoas, eu disse para as pessoas na época, é uma escolha minha, uma decisão pessoal minha, e que não é uma indicação para as pessoas fazerem. Vá no médico, converse com o médico, cuide da sua saúde de uma forma ou de outra, sendo gordo, sendo magro. Mas que isso não seja uma imposição, que seja um processo individual e pessoal seu. Eu fico muito invocado com você, deixa eu confessar aqui, porque é o seguinte, cara, não pode bater muito, né? Vocês brigam quando eu bato aqui. Você é muito treteiro, você já citou Caetano Veloso hoje algumas vezes, da Dor e da Delícia, tudo, e você não perdoa nem os intelectuais, os grandes filósofos do país. No mesmo ano de 2020, você foi brigar com o filósofo Gilberto Barros por causa de uma declaração. Eu fiquei com medo, eu falei, com quem que eu tretei, gente? Esse aí eu tretei mesmo. Hoje, como que é? Eu vomito ao ver beijo de língua de dois bigode.
Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz, apanha 2, mas faz. Nossa, assim... Onde ele fica vendo beijo de língua de 2 bitodes, hein? A pergunta, né? Então, Avisa pra mim que eu quero isso. Não, e o pior é que ele fala que veio do... Ainda cita na entrevista lá, eu vim do interior e tal, e eu lembro, ele era apresentador da... Hoje é TV Tem, mas na época acho que era a TV Globo de Bauru. Eu sou de Marília, então eu lembro que ele era, enfim, apresentador e tal. E você que entrou com uma ação com ele, não foi? E ganhou, né? Ele foi o primeiro condenado por crime de homofobia no Brasil. Não por crime de injúria, mas por crime de homofobia. Ah, que louco. Não foi contra mim, né? A gente abriu uma ação em nome da coletividade. Inclusive, mandar um beijo para os meus advogados. Para minha equipe de advogados, o Dimitri Salles e a Fernanda Tá sim, Nigro. lá, a equipe... Vai vendo. Dimitri, é gente boa demais. Que é presidente do Conselho de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. É isso aí. Inclusive, uma pessoa boa para vocês trazerem aqui. Opa. O Dimitri, ele entrou junto com a Fernanda Nigro com essa ação. A gente teve uma audiência onde eu não era parte, né? Porque tipo, eu era testemunha. Ele era parte no processo e o Estado era outra parte. Ele foi o primeiro condenado à prisão pelo crime de homofobia. Ele não ficou preso, ele não vai preso porque a prisão é, né, tipo, ela é menor do que 4 anos. Então, né, mas ele foi condenado a 1 ano de prisão e a uma multa por conta dessas declarações. E, à época, a gente entendeu que não é admissível que alguém ache que a sua liberdade de expressão lhe dá direito de usar. Ele estava numa entrevista com a Sônia Abrão, no canal da Sônia Abrão no YouTube. Sou bloqueado por ela. Não, essa não me bloqueou ainda. Eu sou bloqueado por toda a família Bolsonaro e uns 20 deputados bolsonaristas, mas essa ainda não me bloqueou. E aí, nessa entrevista, ele disse isso, disse que foi há 20 anos atrás, que ainda hoje ele acha nojento e tal. Cara, você pode achar o que você quiser, eu acho um monte de coisa sobre um monte de pessoas, mas eu penso, o que eu vou falar vai ofender alguém? Ou vai me ajudar em alguma coisa? Ou vai ajudar alguém em alguma coisa? Senão, o que eu vou falar, entendeu? Se você sente nojo, guarda pra você o seu nojo, entendeu? Viva com o seu nojo. Ninguém vai querer que você beije outra pessoa. Deus livre, inclusive, a pessoa que beija você. Ninguém vai querer que você faça isso. A sua vida, você faz o que você quiser. Você pensa o que você quiser. Não tem patrulha do pensamento. Agora, quando você externaliza isso, você dá às pessoas o direito de achar, cara, se eu estou vendo 2 pessoas se beijar, eu ouvi o Gilberto Barros falando que ele bate, eu vou bater também. Porque eu acho que é razoável bater em 2 pessoas se beijando porque elas estão se beijando, assim. E aí a gente entrou com a ação e ele foi condenado pelo crime de homofobia. Foi a primeira condenação no Brasil à prisão pelo crime de homofobia e não pelo crime de injúria racial, né? Porque foi contra a coletividade, né? Contra todos os LGBTQIA+. Então foi uma vitória, não minha, né? Mas uma vitória, acho que da sociedade. Ele não falou mais sobre isso. Eu fiz audiência com ele, inclusive. Não eu como parte, né, mas como testemunha, e aí os advogados lhe perguntando, mas quando você ouviu isso, você ficou ofendido? Eu falei, fiquei ofendido. Mas você já viu ele batendo em alguém? Eu falei, mas esse não é o ponto do processo. O processo não é se ele bateu ou não em alguém, né? Não é isso que está em julgamento aqui. É se ele disse e se o que ele disse incentiva que as pessoas façam isso, que eu acredito que sim. E ele foi condenado. E que delícia olhar que a melhor condenação é o ostracismo, tá, ô babaca? Ninguém nunca... Você voltou aqui só para a gente mostrar qual que é o destino de quem é babaca. Olha, aqui o convidado que opina, mas a gente também opina. A gente não me processa, Leão. É isso aí, isso aí. O leãozinho é manso. Vamos falar de presente, cara, porque eu estava te falando ali no nosso warm-up, o quanto a gente é fã do ICL, o quanto é legal assim ver um espaço novo para jornalista, né? 2 semanas atrás eu fui tomar um café com uma amiga que 25 anos, editora, primeira linha, aquela coisa e tal. Tipo, eu preciso me reinventar e agora você pega uma profissional que não é exatamente uma garota e tem que falar para ela o quê? Ser influenciadora, ter 500 mil seguidores, porque para o jornalista, se ele não virar influenciador... Então, assim, a hora que você vê assim, pessoas da mais extrema competência, que por corte, por salário, por etc. E, cara,
não é assim, a palavra é feia, mas foi a que me ocorreu agora. É um repositório de talentos, assim, de gente assim, que fez história no jornalismo e está tudo junto ali, cara. É muito lindo isso. Como que é fazer parte desse projeto? Estou sendo romântico aqui ou não? Não, acho que não, assim, acho que o ICL é um projeto muito diferente, não existe um projeto parecido no Brasil, né? E para quem não conhece, mas como vocês já falaram, tem muita gente que conhece e está assistindo, é um instituto educacional, Instituto Conhecimento Liberta, fundado pelo Eduardo Moreira, e que o Instituto gerou um filhote que é o ICL Notícias, que é esse espaço onde a gente está, e é o único canal do Brasil sem monetização, sem chat, sem assinantes, e nada contra esses modelos, inclusive, que fique claro, existem muitos veículos que só conseguem existir assim. Eu cito vários, Revista Fórum, DCM, Brasil 247. No outro campo, a Revista Oeste, esses espaços vivem de monetização, porque o modelo é esse, não tem o que fazer. A gente tem a sorte no ICL de ter um outro modelo, que consegue se apoiar menos nesse tipo de flutuação de audiência, de superchat, o que a gente queria que todos os veículos, em especial do campo progressista, tivessem essa possibilidade. Hoje o ICL é sustentado integralmente pelos alunos do Instituto, né? São milhares de... Tem dizendo aqui, eu faço parte. Sensacional. Manda um beijo para a pessoa. Como é o nome da pessoa? Cláudio Malafaia. Cláudio Malafaia. Um beijo para você, Cláudio Malafaia. Um beijo para você, não para toda a família, mas para você especificamente. A gente brinca com ele que ele é Malafaia dos bons. Ele falou que tem muito mais Malafaia dos bons do que aquele cidadão lá. Isso eu tenho certeza. E aí hoje o ICL tem essa capacidade de poder ter uma independência, ele depende intelectualmente do seu conselho editorial, mas é um espaço progressista de denúncia que não tem amarras, né? Lá todo mundo é progressista, né? Mas várias linhas progressistas diferentes, né? Vários tipos progressistas diferentes. A gente pensa muito diferente. A gente fala que no nosso grupo de WhatsApp interno a gente treta o dia inteiro lá, porque a gente pensa diferente, mas todo mundo lá é progressista. Então a gente tem talentos gigantescos, Chico Pinheiro, Heloísa Vilela, a Cristina Serra, o Chico Sá, o César Calejon, a gente tem a Gabriela Varela, a Vivian Mesquita, que todos os dias compartilha comigo o espaço, o Rodrigo Viana também, que todos os dias apresenta o jornal comigo, fora os talentos que a gente tem nos bastidores, né? A gente tem grandes talentos que fazem a parte técnica acontecer, a gente tem um ano e pouquinho, e a gente já consegue ter uma audiência que rivaliza com espaços como a Jovem Pan, por exemplo, né? Tipo, de manhã quase todo dia a gente bate, a gente fica ou eles em primeiro ou a gente em primeiro, somando as audiências dos canais que a gente participa. E isso é muito bom, porque é um espaço que não precisa dessa flutuação de superchat, de inscrito, de membro do canal, e que tem essa liberdade editorial para poder falar, para poder... né, a gente não tem verba da Petrobras, verba do Banco do Brasil. Jorge Soros, não? Não, porque queria... Aliás, Soros, você está me devendo a minha bolsa ativismo há 20 anos. Faça o depósito, faz o Pix. Porque eu nunca recebi, mas dizem que eu recebi. Dizem que eu já recebi um monte de coisa que eu nunca recebi. Queria ter metade do que disseram que eu já recebi. E lá também a gente, infelizmente, não recebe, né, o auxílio do Jorge Soros, mas a gente tem esse modelo de financiamento que dá uma liberdade editorial grande para a gente. A gente é independente até do público, né? A gente foca muito no público. Eu faço hoje de manhã o ICL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30, e depois apresento o meu programa, que é o Rolê ICL. Eu e o Guga Noblar, que é um outro grande talento, que divide o programa lá comigo, e com o Guilherme Bessa, que é o nosso diretor. Então a gente tem esses espaços muito independentes editorialmente, até do próprio público, o que é uma coisa que é realmente muito difícil de ver. Acho que é um modelo muito diferente, que tem dado muito certo, fruto aí do trabalho brilhante do Eduardo Moreira e do Rafael Donatiello. O começo do ICL, o custeio e a sustentação, já é um começo pelos cursos, pela galera, ou... Então, ele nasceu pelos cursos. Antes não existia o ICL Notícias. Sim. O ICL Notícias é um braço. Os cursos é que foram dando sustento, que deram esse sustento para que, né, a gente tivesse vários programas. A gente tem hoje 6 programas, né? São o Desperta, o N1, o Mercado, o Rolê e
gente tem 5 programas diários, ao vivo, todos os dias na grade. A gente começou há 1 ano e meio atrás com 1 programa na grade, a gente está com 5 programas. E aí, com o crescimento do Instituto, dos alunos, tem 2 tipos de assinatura, né? Você pode ser assinante ou solidário, em que você paga uma bolsa. Então, a gente distribui também milhares de bolsas para vários parceiros, CMST, para vários órgãos, vários grupos, vários movimentos sociais. Então, hoje, o que sustenta são essas assinaturas. Por isso, quanto o Instituto cresce, o braço de comunicação, o ICL Notícias, cresce junto. O Will vai te perguntar um monte sobre isso, porque é o nosso exemplo e nosso sonho de consumo, tá? Aliás, sonho de consumo não, é motivo de oração mesmo, assim, coisa... arretado porque aqui. o que acontece? Não, mas a ideia e a sacada do Eduardo foi genial mesmo, como vocês mesmos elogiam, porque no nosso campo, eu tenho um pastor que é progressista, amigo meu, que ele diz assim, gente progressista não é só um escorpião no bolso, é uma família inteira de escorpião que ele carrega no bolso. A gente tem muita dificuldade de participar. E toda live que a gente faz, com 10 pessoas ou com 100 pessoas, a gente sempre está dizendo lá, sei lá quantas pessoas forem, apoia a mídia alternativa. Sim, verdade. Por quê? Porque eu tenho para mim que grande parte do nosso sucesso, digamos assim, das eleições passadas, para esse país não virar um grande talibã gospel, uma grande tirania, né, foi a mídia alternativa. Porque a grande mídia a gente sabe que só se tocou quando a coisa apertou para o lado deles. Se não tivesse apertado para o lado deles e o herói deles, lá de Curitiba, tivesse sido mantido ileso, eles estavam com ele amarrado. O Estadão de vez em quando faz, né? De vez em quando ele não consegue disfarçar e mostra o que ele quer. A gente quase perdeu a eleição com tudo isso. Exatamente. Então, Com fake news, com grana, usando o Banco do Foi por Brasil, pouco. a gente usando caixa para fazer uma chuva de dinheiro nos meses antes da eleição. A gente quase perdeu a eleição. Com tudo isso, a gente quase perdeu a eleição. E aí eu ia dizer para você, você com o seu canal... Não, hoje sou uma pessoa de projetos. Eu sempre tenho projetos, assim. Tenho projetos de voltar a fazer conteúdo para lá, assim. Eu já fiz em vários momentos diferentes, vários programas de entrevista lá, de bate-papo. Já torrou o dinheiro da vaquinha lá? Já torrei, faz tempo. Era para comprar equipamento de edição na época. Mas eu ainda quero voltar, mas hoje em dia eu tenho produzido conteúdo só no Twitter e no Instagram. Então, e aí a pergunta que eu ia te fazer, né? Quando você vê esse modelo, só que eu ainda acho esse modelo meio que distante para a maioria, esse modelo de sucesso do ICL, porque você tem que ter parceiro para dar o curso, que se não receber no primeiro momento tem que esperar um pouquinho para começar a receber, e aí tem toda uma demanda, porque ele vai ter que dispor tempo e etc. Você vê alguma outra alternativa para essa mídia alternativa, mídia que não depende dos grandes anunciantes? Cara, eu acho que não. Eu acho que o único caminho é esse. Acho que quase todos os canais acabam fazendo, e acho que esse é um ponto fundamental, é a construção de comunidade, né? Um espaço de pertencimento, onde as pessoas se sintam pertencentes e que possam fazer com que o espaço cresça. Tem vários exemplos de veículos que têm feito isso com o passar do tempo. Acho que o 247 é quem faz isso com maior vulto dentro do campo progressista, mas a Fórum, tipo a DCM, outros produtores de conteúdo, o próprio Bem-vindo Siqueira, por exemplo, que faz acho que 4 lives por semana, 5 lives por semana, é a construção de comunidade. Acho que o advento da internet fez com que a gente conseguisse segmentar muito os públicos, né? Então a gente pode acompanhar vários canais diferentes, vários espaços diferentes. É construção de comunidade. Construção de comunidade aí precisa estudar um pouquinho de marketing, precisa estudar um pouquinho de construção de redes para poder construir esse espaço e que esse espaço se autossustente com a própria comunidade. Não tem muito outro caminho, assim. Tem que estudar redes sociais, estudar algoritmo, estudar como funcionam as redes, estudar como furar bolha. Hoje em dia você tem um canal como o ICL, por exemplo, sem nenhuma monetização, é uma coisa que só é possível porque existe um instituto. Mas nem todo mundo tem um instituto, nem todo mundo tem algum instituto, né? Então, entender como funcionam as redes sociais e fazer com que os algoritmos joguem a nosso favor. Lembrando que os algoritmos, já tem vários estudos sobre isso, várias denúncias, jogam a favor de conteúdos de extrema direita, jogam a favor de conteúdos de ódio.
entender como a gente pode usar esses algoritmos para fazer com que os nossos conteúdos cheguem mais longe, aumentem a audiência e assim aumentem tipo, quanto a gente tem de retorno. Mas eu, como uma pessoa que gosta muito de marketing, também estudar marketing, diversificar o que a gente oferece. Hoje o ICL oferece para as pessoas a parte de comunicação como um complemento dos cursos, né? Porque o que sustenta o ICL são os cursos. Então, você se inscreve para fazer os cursos e ganha um canal de comunicação. É você oferecer para as pessoas outros tipos de conteúdo, outros tipos de benefício, outros tipos de espaços que só a comunidade vai receber. E aí é que fazer esse crescimento de redes e de comunidades, assim. Não tem muito para onde fugir. Cerveja para a gente discutir isso. Mas aqui, aproveitar inclusive o gancho, aqui como diz o outro gancho, dar um beijo para os nossos membros, todo mundo que contribui com a gente. O Tiagão, ele preparou, acho que o dízimo dele do dia e está mandando mais aqui. Está mandando mais. Tiago, você é fera, irmão. Deus abençoe você. Tamo junto. Obrigado. Obrigado a todo mundo que apoia a gente, os membros. Aproveitar a fala brilhante aqui do meu xará e dizer gratidão mesmo. Ô, De Lucas, você foi candidato a vereador, é isso? Fui, 2020. Pretende ser candidato novamente? Deus me defenda. Eu sou um ateu que fala muito em Deus. Deus me defenda. Deus me defenda. Quero não. Assim, foi uma experiência muito bacana, assim, de ir para as ruas, conversar com as pessoas, de criar um projeto, né? Tipo, de colocar no papel um projeto que eu tenho, uma ideia que eu tenho de cidade de São Paulo, de como a cidade de São Paulo pode ser. Mas eu acho que tem gente que pode fazer isso melhor do que eu. Assim, gente que está ocupando esses espaços, que já faz esse debate político, faz esse debate sobre identidade, melhor do que eu faço. Assim. Eu acho que eu posso contribuir mais como comunicador do que como candidato. E eu não tenho nenhuma paciência para disputa interna partidária. Eu não tenho tempo, irmão, como diz o meme, né? Sem tempo, irmão. Não tenho tempo, não tenho disposição para fazer disputa partidária, para estar disputando o espaço numa secretaria X do partido. Eu sou filiado ao PT até hoje, né? Mas eu não milito mais no PT, porque eu estou trabalhando como jornalista. Eu não tenho esse espaço e todo o meu carinho a quem tem essa disposição, esse espaço para fazer construção partidária. Eu não tenho. Eu quero viver, quero ganhar meu dinheiro, quero descansar, quero viajar com meu namorado, quero poder viver, mas acho que eu não ia ter esse tempo se eu tivesse que fazer, além de tudo que eu tenho que fazer, de sobreviver, de pagar os boletos, ter que fazer disputa partidária. Então, acho que tem gente que faz isso muito melhor que eu, né? Então, tenho apoiado amigos, colegas que têm essa pretensão. Eu não tenho mais essa pretensão, assim. Foi uma coisa para você, sabe, ter filho, plantar árvore, livro. Acho que ser candidato é uma das coisas que você pode colocar na lista. Eu já fiz, está lá o check. Eu tenho as memórias para contar, mas são memórias, vão ficar lá no espaço de memória. Você brincou que você tem os que falam muito em Deus. Tem algum histórico religioso da família? Alguma coisa que ficou lá atrás, ou coisa parecida? Cara, o meu pai é espírita kardecista, minha mãe é umbandista. Mas por algum motivo eles me levavam na igreja católica, assim. Fiz crisma, catequese, esse processo todo, assim. Todas as pessoas que me cercam são muito religiosas, e normalmente de religiões tipo de matriz africana, assim. Meu namorado, meus melhores amigos todos são da Umbanda, do Candomblé. Você não tem amigo evangélico? Sérgio Pavarini, vamos ter que fazer amizade. Tem o Sérgio Will, pô. Não, mas eu tenho amigos evangélicos. O próprio pastor José Barbosa, lá de Minas, que veio aqui, um grande amigo. Eu tenho muitos amigos evangélicos também. Mas eu estava contando aqui, antes da gente começar, que tem uma entrevista do Drauzio Varela que eu adoro, assim, entrevista muito antiga, deve ter uns 10, 15 anos, que ele disse que recebeu uma carta de uma senhora dizendo, eu tinha o senhor em alta conta, mas descobri que o senhor é ateu, e aí eu não quero mais contato com o senhor. Parece que vira um vilão, assim, né? Mas eu acho que tem E aí, nessa entrevista, ele diz isso, o Drauzio, e eu uso isso para sempre, assim. Tem um tipo de cérebro, não é um tipo de cérebro do ponto de vista científico, é um tipo de pensar que não... É um tipo de pessoa que não se permite aceitar coisas, assim. E acho que a religião, ter fé em alguma coisa, implica em você aceitar algumas coisas. E essas são verdades, né?
E eu sou uma pessoa muito questionadora em tudo, assim, né? Eu sempre tive dificuldade, então eu fiz crisma, fiz catequese, fiz o processo todo. Fui em 1 milhão de templos, 1 milhão de umbanda, candomblé, fui um católico, fui em igreja evangélica, fui em templo Hare Krishna. Mas eu sempre vejo a religião desse ponto importante para muitas pessoas, porque acho que ela ocupa um espaço de estabilidade na vida de muitas pessoas, né? A base de muita gente, a sustentação de muita gente. Mas eu tenho essa cabeça muito questionadora, assim. E aí, indo na igreja já com 14 anos de idade, 15 anos, indo lá na missa, o padre falava isso, mas eu acho que não é assim, eu acho que não funciona desse jeito, assim. E aí as pessoas falavam, cara, mas é assim, tá na Bíblia, pô. Tipo, Eu não vou me lembrar quem que escreveu ou falou sobre isso, mas é alguma coisa do tipo que as nossas dúvidas nos conduzem para mais perto de Deus, alguma coisa do gênero. Então a gente, assim, Mas foi evangélico. Não, sim, mas assim me identifico bastante com isso porque eu era desde pequeno que ia parar as igrejas têm assim tipo uma diretoria, alguma coisa. Eu era igual a diretora da escola, assim, alguma coisa. Todo domingo eu era chamado porque eu questionei não sei o quê. na escola dominical. E, assim, tipo, eu já aprontava. Eu brinco que desde criança no berçário eu devia fazer guerra de xixi lá nas tias, assim, porque. Mas, enfim, eu até falei que a gente não ia tocar nesse assunto, mas me fala uma coisa. Mas eu sou uma pessoa que, assim, eu sou uma pessoa que defende muito as liberdades religiosas, assim, né? Acho que é um grande problema que a gente tem no campo progressista de não falar sobre esse tema, como se fosse um tema proibido. A sociedade está em disputa, os evangélicos estão em disputa, os católicos estão em disputa, todo mundo está em disputa, assim. A gente Em disputa ou disputando? Em disputa e disputando. Acho que as ideias estão em disputa, né? Uhum. As pessoas estão em disputa, os corações e as mentes estão em disputa. A gente dá como... Não, isso aqui... os evangélicos são de direita, os evangélicos são bolsonaristas. Eu estou aqui com 2 exemplos que mostram que isso não é uma verdade absoluta. A gente já mata que é uma verdade absoluta aí. E a gente dá isso de bandeja para as pessoas, né? Não, eu não vou discutir com o evangélico. Porque a gente faz o quê? A Michelle Bolsonaro aparece num vídeo falando em línguas, eu vou fazer o quê? Eu vou postar e vou zoar a Michelle Bolsonaro. E falar, olha aí, a crente maluca. Perdeu. E o cara que se expressa religiosamente desse jeito vai fazer o quê? Vai conversar com você ou com a Michelle Bolsonaro? Exato. Vai conversar com a Michelle. Né? Então, quando você já vai do espaço de ridicularização da fé do outro, não, você é um evangélico burro, você não sabe, você é um crente, você é um bitolado, você já tira espaço de debate, você já não quer debater com a pessoa, né? E aí você entrega a pessoa de poder. A gente faz isso sistematicamente no campo progressista com vários tipos diferentes de pessoas. O que a gente fazia lá atrás com as comunidades de base, ainda da Igreja Católica nos anos 80, era acolher as pessoas, né? Ouvir as pessoas. A gente não ouve, a gente fala, você é crente, você deve ser bolsonarista. Aí se o cara ouve tanto isso, fala, pô, eu devo ser de direita, né? E aí a gente inclui um monte de coisa que não vai dar tempo de a gente conversar, né? Porque a gente tem 1 hora e pouquinho aqui de papo, mas de falar sobre a teologia da prosperidade e como a gente foi, com o tempo, entregando de bandeja um grupo político, né? Um grupo social que era progressista, né? A gente foi entregando esse grupo e a gente vai fazer isso sistematicamente porque a gente não quer falar sobre esse assunto, é um assunto que está interditado e quando a gente fala, não, vou falar do ponto de vista do ridículo, olha lá a pessoa girando, olha lá o pastor, e aí, cara, assim, quando a gente parte desse lugar, a gente não vai conseguir dialogar e aí os caras vão nadar de braçada. Bom, você sabe que eu te falei que a gente faz lives e assim a gente não consegue abordar tudo que sai na mídia sobre evangélico. Porque são 3 por semana e a gente... Cara, é muita coisa, sempre tem... A gente brinca que aos feriados e aos domingos tem pastor aprontando do mesmo jeito e daí segunda-feira a gente está lotado de assunto, mas, por exemplo, a gente briga bastante cada vez que a gente vê lá, governo Lula está preocupado e tentando se aproximar dos evangélicos. E a hora que fala que, não, olha, ele estendeu a isenção para não sei o quê. Cara,
a gente ouviu tanto a palavra disputa, você estava falando agora, que eu fiquei pensando na prostituição, que é disputa. A prostituição que é, assim, o próprio governo chegar para falar com os evangélicos, não, a linguagem deles é vamos dar isenção. E, naturalmente, esse tipo de isenção é para pastor rico, cara, porque não é o pastor pobre que está preocupado com isso, são os milionários. Até porque o pastor pobre recebe o que ele recebe, nem passa perto desse limite de isenção. Sim. É um salário mínimo, cara. Então, a hora que fala assim, não, o governo... Como que você avalia assim, o governo, não em relação aos evangélicos, mas a gente tem muitos apontamentos dia sim e dia também, por exemplo, sobre a comunicação, tanto via SECOM como via aquele calhorda, não tem outra palavra, do ministro lá, que acho que ele não tem mais nenhum escândalo para a família dele aparecer, e está lá, que preço alto, né, União Brasil, e tem uma das irmãs em Cristo saiu, né, a ligada às milícias, que é a ex-ministra... Daniela do Vaguinho. Isso, a Daniela do Vaguinho, que eu continuo colocando Vaguinho, teve até morte lá esses dias também, lá. São os irmãos em Cristo, cara. Você imagina os que não são irmãos em Cristo. A Flor de Lis, né? Então, a irmã Flor de Lis, lá abraçada com a Micheque. Cara, como que faz, assim... E aí você joga isso no fim do programa, assim. Cara, eu acho que são coisas diferentes, assim. Acho que os partidos e os movimentos sociais têm que se relacionar com esses grupos evangélicos. E evangélico... O que é evangélico? Quem é evangélico? A gente está falando de qual é evangélico. A gente vai falar com Malafaia, a gente vai falar com o R.R. Soares, a gente vai falar com o Rodovalho, a gente vai falar com quem? Quem é o evangélico, né? Eu acho que os partidos têm que se aproximar, né? Um trabalho de base mesmo, um trabalho de diálogo, mas aí diálogo implica em ouvir, né? Não é a gente chegar, e eu vou usar um termo que vocês estão acostumados a evangelizar as pessoas, né? A gente não vai lá reevangelizar, as pessoas já foram evangelizadas. Está no marketing, né? Tem evangelismo, tem no marketing, inclusive. Então, assim, essas pessoas já estão evangelizadas. A gente vai reevangelizar elas para o campo progressista. Assim. A gente vai discutir, ouvir, e isso inclui abrir mão de preceitos que a gente tem. Porque ninguém casa com alguém só abrindo mão de tudo que acredita. Se você abre mão um pouquinho, a pessoa abre mão um pouquinho. No casamento é isso, né? A gente vai precisar ouvir as pessoas. Acho que o principal exercício que a gente precisa é voltar a escutar as pessoas. E tentar entender como é que a gente oferece soluções para os problemas que essas pessoas têm. Porque quem é evangélico não é só evangélico, né? A gente fala, o William é um jornalista gay. Eu sou um monte de coisa. Eu sou palmeirense, gamer, eu sou um monte de coisa. Você é um monte de coisa, o Sérgio é um monte de coisa, vocês são um monte de coisa. Nós somos várias coisas diferentes. Que necessidades as pessoas têm? Né? Como é que a gente consegue apresentar soluções para a vida das pessoas? Porque é muito fácil, e o bolsonarismo fez isso como ninguém, a extrema-direita fez isso como ninguém, apresentar soluções fáceis para problemas complexos, que parecem que vão resolver o problema, mas não resolvem de forma nenhuma. Mas dar uma solução ruim para o seu problema é melhor do que não dar solução nenhuma. Dar arma para as pessoas atirarem no bandido no ponto de ônibus vai resolver o problema da criminalidade? Não. Mas o que se oferece? Não, vamos reduzir a desigualdade para daqui 100 anos o seu neto... Até lá eu já morri, irmão. Eu quero que eu não roube meu celular hoje. Você vai fazer o que hoje para não roubarem meu celular? Entendeu? E aí a gente se comunicar com essas pessoas de formas diferentes. Achar interlocutores... achar pessoas que possam abrir caminhos, construir pontes. E lembrando, construir ponte é para levar a pessoa de um lado para o outro, né? Não é uma ponte de mão única, né? Onde a gente joga informação para as pessoas. É construir relacionamento. É o que os partidos de esquerda fazem há, 100 anos. Construir base social, discutir dentro das igrejas, dentro dos espaços onde as pessoas vivem, nos centros comunitários, nas periferias, nas grandes cidades, no interior. É discutir com as pessoas, ouvir as necessidades das pessoas e tentar construir soluções conjuntas. Normalmente, é muito difícil haver uma exceção para isso. As pessoas sabem como resolver os problemas das vidas delas. Assim. Elas não conseguem, às vezes, né? Tipo, ter mais dinheiro, eu preciso de um carro,
Eu preciso de um plano de saúde. As pessoas sabem como resolver o problema das suas vidas. Eu ouvi as pessoas. Às vezes elas têm soluções para os problemas que cercam elas. Elas têm ideias. Eu ouvi as pessoas. É não tratar as pessoas como se elas fossem idiotas. É tratar as pessoas como se elas fossem agentes políticas das suas próprias vidas. É se relacionar. Não tem outro caminho para a gente chegar a um espaço de diálogo com grupos sociais que hoje estão majoritariamente entregues a um campo político sem ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mas para ouvir, você tem que se desarmar, se colocar no mesmo patamar que a pessoa e ouvir ela de igual para igual. Se você... E o problema assim, acontece em todas as esferas. Na esfera municipal, por exemplo, a gente já deu muita risada, é feio, né? Mas a gente ri muito nas lives. Assim, o Boulos falando, não, olha, eu me reuni com 10 pastores de periferia que não são esses pastores, tal, como se fosse assim um esforço. Cara, a gente tem igrejas assim que tem 15 mil pessoas em um dos templos. Então, aí a Tabata, tivemos um bom contato com 6 pastores. Dá um desespero, cara, porque o Nunes vai ser eleito a imperador se depender desse tipo de interlocução com os evangélicos. Então, cara, o cara já está indo na igreja todo domingo. Então, assim, e a interlocução tem que ser permanente, né? Não pode ser um papo de eleição, tem que ser permanente. Assim, em questão de tempo, tipo, a hora que eles acordarem para vou me reunir com não sei o quê, já está. O pastor já falou em quem que ele vai votar, porque infelizmente ainda funciona assim nas grandes denominações, aí Assembleia de Deus, alguma coisa. Aliás, nas grandes, sei lá, 99% das igrejas é assim, o pastor fala e se você não fizer, você está indo contra a ordem de Deus, e aí não dá para ele aparecer aqui e dizer, eu não falei, estão falando meu nome, eu não falei nada disso, não aparece. Foi só um momento de desabafo, porque a gente fica desesperado. O que a gente faz é a tal da gotinha lá da Madre Teresa, mas serve para frase, mas não serve para ter esse desgraçado de novo aqui desgovernando São Paulo. Cara, a gente está num período de trevas, estão considerando uma entrevista para a Revista Oeste como prova de que em 1987 o padre Júlio foi o nosso primeiro entrevistado. A gente conversando com ele, ele mesmo falou a minha tentação com mulher. Cara, mas se constrói tudo isso e a imprensa, infelizmente, por isso aí a gente enaltece de novo aí uma imprensa que não é compromissada, para não dizer vendida, assim. Cara, não tem o contraponto. Todo mundo repete a manchete. Está lá hoje o Rubinho Nunes, vereador pede afastamento por causa do lance de quase 40 anos. Cara, assim, a gente tem muito gás para ficar brigando, né, Will? E por isso que a gente traz gente que briga também para nos inspirar, assim, viu? Fecha parênteses. Cara, agradecer demais você ter topado vir aqui. Você trabalhou a manhã inteira, veio, uma disposição. Obrigado mesmo de coração. A gente, você já percebeu, a gente é um podcast que fala na maioria das vezes, os progressistas evangélicos, e a gente sabe e reconhece o papel que o ICL, que vocês cumpriram, que o Eduardo cumpre, de fazer essa contranarrativa, de colocar um argumento e falar contra quem dificilmente se fala, que é a turma da Faria Lima. E ele fala bem porque conhece. E isso ajuda demais e abre, né, para caminhos para a gente incríveis. Então, muito obrigado por ter aceitado, ter vindo. Se a gente puder ajudar com alguma coisa com você, com o seu trabalho, na interlocução com os evangélicos, conta com a gente. E agradecer, aproveitar, porque eu não sei o que aconteceu, mas o povo resolveu virar dizimista aqui mandaram um monte de dinheiro aqui. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu, que colaborou, que além de ser membro, que apoia com recorrência aqui o canal, mandou esse monte de dinheiro. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tudo isso aqui que vocês estão dando é para fazer e continuar fazendo a gente manter esse projeto, esse trabalho. Lembrando também que De Luca a gente abriu uma enquete, né? Quem que você gostaria de ver? Sim. Perdeu para o chefe dele, claro, né? Mas a gente chega lá. Mas a gente é cristão, o discípulo não é maior que o seu mestre. É isso. Mas estamos aí atendendo a solicitação de vocês, mas muito mais uma nossa, porque não vi a hora de estar junto nesse papo. Meninos, eu fico muito feliz, precisando que eu volte aqui, estou à disposição de vocês.
Tinha muita coisa para falar, assim, a gente fala, eu falo muito, eu falo mais que o homem da cobra, mas jornalista gosta de falar, né? Mas eu gosto muito de ouvir também, gostei muito dessa troca que a gente teve aqui, né? Espero ter ajudado com as reflexões, e para quem quiser continuar me acompanhando lá, estou nas redes sociais, @delucawilliam no Instagram e @deluca no Twitter. Quem quiser mandar mensagem, trocar ideia, estou à disposição para a gente continuar esse papo também depois do programa. O meu agradecimento assim é uma coisa bem pessoal, porque você é muito inteiro nas redes sociais. E eu não tenho ideia de quantos anos que eu te sigo. Você não esconde os momentos ruins também. E em vários momentos assim, o coração, eu fiquei super sensibilizado por algumas lutas que você passou. Foram lutas políticas. Você não escondeu das redes sociais nem momentos ruins afetivos. Assim, você sempre compartilhou, você foi sempre muito inteiro. E ao ver você bem afetivamente, bem profissionalmente, bem assim começando o ano assim em grande estilo, assim para quem viu os momentos ruins assim. Hoje eu fico assim extremamente feliz de estar com você num dia em que esse sorrisão assim, legal demais. Obrigado por ter vindo. Puta não é uma palavra evangélica, mas a gente fala também. Fico feliz. Quem vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Mas é por isso que eu gosto de estar nesses espaços integralmente, assim como uma pessoa mesmo. Os seus momentos de fragilidade, de sensibilidade, né? Os momentos de raiva, os momentos de estresse. Acho que a gente é o que a gente é de uma forma geral, assim. Tem um papo que eu tive muito bom com um ativista lá do Rio de Janeiro, o J. Marques, e aí ele disse que a gente, às vezes, gosta de ser o bastião da moralidade, né? Que a gente não tem problema, a gente não fica triste, a gente não fica com raiva, a gente não tem ódio, a gente tem tudo isso também. Né? Eu tento sempre ser essa pessoa integral lá o tempo todo. Eu tento tomar leite desnatado, mas tento ser integral. Bom demais. E para você que nos acompanhou, daqui a pouco tem mais 2 papos ainda hoje. O chefe estava me fazendo trabalhar hoje bastante aqui. É isso. É isso? Muito bom. Nós nos vemos daqui a pouquinho. Valeu, Deluca, gente. obrigado. Grande abraço. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!